O faraó do Êxodo. Existem 4 faraós propostos para o Êxodo: Tutemese, Ramsese, Akenaton e Bocores. A data do Êxodo foi 1446 AC, quando Israel deixou o Egito, e 1406 a.C. quando cruzou o Jordão para a Terra Prometida. A Bíblia é consistente e clara nesta data. 1 Reis 6. 1, Juízes 11:26, Atos 13:19. Os 3 versos são poderosos, convincentes e consistentes. Quando Moisés matou o egípcio, ele fugiu para Midian por 40 anos de Tutmose, que foi faraó de 1498 a 1485 a.C. Tutmose foi o faraó do Êxodo, que reinou de 1485 a 1431 a.C. em 3 fases. O Êxodo ocorreu nos 18 anos de governo de Tutmose e depois que sua mãe morreu. Data posterior com Ramsés em 1250. Um êxodo em 1250 AC destrói a inspiração das escrituras e contradiz a arqueologia conhecida. Os defensores de uma data de êxodo de 1250 AC citam Êxodo 1 e 11 para provar que Israel vivia na cidade de Ramsés e ajudou a construí-la. Eles dizem, obviamente, a cidade não precedeu o faraó que lhe deu o nome, então Ramsés deve ser o faraó do Êxodo. Parece convincente até que você leia a passagem que diz que em 1876 AC José também vivia na terra de Ramsés. Gênesis 47, 11. Obviamente, Ramsés recebeu o nome de uma cidade antiga que existiu 600 anos antes de seu nascimento. A Bíblia é clara em afirmar que o êxodo ocorreu 480 anos antes de Salomão construir o Templo de Jerusalém. Akenaton não poderia ter sido. Céticos dizem que os hebreus plagiaram o monoteísmo de outras crenças. No entanto, os hebreus são o único povo conhecido que era monoteísta. Akenaton não adorava um deus, ele adorava o próprio sol. Seus filhos nunca foram iguais a ele. O monoteísmo nunca existiu no Egito, e Akenaton não tem nada a ver com Moisés. E outra, o êxodo já havia ocorrido 210 anos antes de seu nascimento. Bocores também não foi. Ele viveu em 700 a.C. Tácito disse o seguinte sobre o êxodo: aquele rei Boxores, procurando uma cura, consultou o oráculo de Amon, e foi convidado a limpar seu reino e transportar para alguma terra estrangeira esta raça detestada pelos deuses. O povo, que havia sido recolhido após uma busca diligente, encontrando-se deixado no deserto, sentou-se na maior parte em um estupor de tristeza, até que um dos exilados, chamado Moisés, os avisou para não procurarem qualquer alívio de Deus ou homem, abandonado como foram de ambos, mas para confiar em si mesmo, tomando por seu líder enviado do céu aquele homem que deveria primeiro ajudá-los a se livrar de sua atual miséria. Eles concordaram e, em total ignorância, começaram a avançar ao acaso. Nada, no entanto, os afligia tanto quanto a escassez de água, e eles haviam afundado para perecer em todas as direções da planície, quando uma manada de asnos selvagens foi vista retirando-se de seu pasto para uma rocha sombreada por árvores. Moisés os seguiu e, guiado pelo aparecimento de uma mancha gramada, descobriu uma fonte abundante de água. Este alívio proporcionou. Depois de uma jornada contínua de 6 dias, no 7º eles se apoderaram de um país, do qual expulsaram os habitantes, e no qual fundaram uma cidade e um templo, apesar de Tácito provar o êxodo. Ele só errou o faraó, a data da conquista da Terra Santa, e ele afirmou que Moisés não acreditava em divindades e criou uma religião. De fato, Bocores sofreu de uma praga, visto que também há fontes antigas que afirmam que doenças destruíram o Egito. Conclusão: Tutemese é o faraó do êxodo. É bom esclarecer que Moisés em egípcio é Moso, e Tutemese em egípcio é Tutmose. Vejam a semelhança entre os nomes. Os historiadores conseguiram descobrir que Moisés é um nome de origem egípcia,